Olá, eu sou Viraci Matildes de Jesus, sou graduada em Administração com foco em Gestão Pública, sou da época da fundação do Sistema Único de Saúde, acompanho a questão da política do SUS desde seu nascimento e fiquei 13 anos na gestão aqui na CESAB, da política de equidade no SUS, onde é importante dizer que a política de equidade é uma política que tem responsabilidades federativas a nível estadual, municipal e nacional. E nesse contexto de gestão, a gente compreendeu a importância da qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras na questão da equidade. Sou sanitarista de formação, e também, atualmente, eu faço assessoria à Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, povos e comunidades tradicionais, e também faço a coordenação do Centro de Referência Nelson Mandela, que fica exatamente na CEPROME, com a responsabilidade de receber as demandas dos crimes raciais no estado da Bahia, e também a questão da intolerância religiosa, que também é outro crime que diz respeito ao racismo. Então, é essa que vos fala, com essa qualificação. Estou aqui à disposição dos ouvintes, quem quiser fazer perguntas. E hoje o nosso diálogo vai ser exatamente pautado na regulamentação da política de saúde da população negra no estado da Bahia. E para essa regulamentação, nós vamos falar aqui de alguns marcos legais que trata a política estadual de saúde da população negra. Convém salientar que o Sistema Único de Saúde, na Lei 8.142, ele pauta para todo o Brasil a importância dos objetivos e também das diretrizes do Sistema Único de Saúde. E entre essas diretrizes está exatamente algumas que compõem a Lei 8080, que trata exatamente da intersetorialidade, trata também da equipe multiprofissionais, né? E também como objetivo principal, que é a nossa pauta de hoje, a questão da equidade. O que é equidade? Equidade é tratar os desiguais de forma desiguais, no caso da população e comunidades tradicionais, observando o seu território, o seu comportamento, a sua cultura, né? Porque nós sabemos que a população, de um modo geral, ela não é igual. Uma pessoa não é igual a outra. Eu quero trazer um exemplo aqui das doenças prevalentes da população negra, que tem pessoas não negras também que tem, que é a questão da hipertensão, a diabetes, tem pessoas não negras que têm doença falciforme, e essas doenças são doenças prevalentes da população negra. O que é prevalência? Ela é mais comum na população negra, não significa que é só da população negra, porque se a gente afirmar isso, a gente também está cometendo racismo. Então, nesse momento, é importante que esses conceitos ele fique bem definido, e eu faço aqui o apelo aos meus ouvintes que, a partir de hoje, a gente comece a reler exatamente a Lei 8080, a Lei 8.142, que são os marcos direcionados para as políticas de equidade de modo geral, mas também, em particular, para a política estadual e nacional de saúde da população negra. Eu queria também salientar que esses marcos legais, pautados na Lei 8080, ele também prevalece para outras populações, como tem a questão das comunidades tradicionais, de quilombolas, indígenas, que tem também a sua política, é também a política que está no bojo do programa e da política de equidade. Tem as pessoas privadas de liberdade, tem cigano, tem albinos, tem
a pessoa com doença falciforme, tem a população em situação de rua, e todas as políticas, posso ter esquecido de alguma outra, ela faz parte do programa e da política nacional de equidade. Dito isso, seria importante que a gente sempre tenha interpelado porque a população negra precisa de uma política. E aí nós vamos contar um pouco a história, né, por que a população negra precisa de uma política. Algumas coisas eu já falei aqui, que são as doenças prevalentes da população negra. E tem também um processo histórico, né, de ocupação do Brasil pela população europeia, aonde em 1500 essa população foi exatamente expropriada no Brasil, em particular a população indígena, que é uma população que desde 1500 ela se encontra em estado de vulnerabilidade, e também a população negra, que foi expropriada no seu continente africano, em todas as regiões do continente africano, foi retirado pessoas de lá para ocupar territórios diversos. Um deles foi o Brasil. O Brasil foi um dos territórios que foram os primeiros a ser ocupado pelos os europeus. Esse europeu tinha diversas matrizes europeias e ocupou, a partir de Salvador, com a invasão do território baiano e soteropolitano, e daí essa invasão ela proliferou em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Sendo Salvador uma cidade litorânea, e todo o sistema de transporte das naus, que a gente chama em economia ondas econômicas, que foi o motivo da ocupação do Estado brasileiro e da expropriação da população negra africana, que foi a busca dos europeus para melhorar seu estado econômico. O continente europeu sempre foi um continente muito pobre a nível de minerais, a nível de reservas ecológicas, a nível da própria ciência ambiental, e eles descobriram isso, e aí a história não nos diz como, e eles conseguiram visualizar essa riqueza do outro lado do mundo, e aí pega todo o continente africano e também o continente brasileiro, para conseguir descobrir formas de desenvolvimento para a Europa. Essa história, que ela é muito mais prolongada, que parece que não tem nada a ver com saúde, mas tem tudo a ver com a saúde da população, de um modo geral, com, em particular, a população indígena e a população negra. Como isso é importante para a saúde? Porque os indicadores sociais construídos pelos ocupadores do Estado brasileiro e do continente africano, essa invasão premeditada na busca do capital, ela deixa resquícios muito fortes nos indicadores sociais. Tanto os indicadores, a população africana, como a população brasileira que existia na época, que era a população indígena. Que aí, então, houve muitas mutações no tráfico transatlântico, e aí tem um estudo feito por Fátima Oliveira, que trata exatamente da genética que traz a mutação das células da população que foi expropriada de África e teve anos e anos trafegando pelo continente e teve uma mutação genética que deu nas doenças prevalentes. E aí a gente tem a doença falciforme, a gente tem a hipertensão, a diabetes, que são mudanças objetivas genética. E Fátima Oliveira trata isso muito bem. É uma autora que eu recomendo leitura para que vocês possam se apropriar disso e perceber a importância do histórico de ocupação do povo no território brasileiro. Nesse sentido, todas as pessoas que foram traficadas para o Brasil,
no continente africano, eram reis, rainhas, tinham propriedades, mas perderam tudo em função da invasão do continente. E com isso se dividiu muitos territórios no Brasil e essas populações foram escravizadas pelo aqueles que trouxeram elas, que são os europeus. Nesse contexto, houve um processo de mistura da nossa população, que já brasileira, indígena, com negro, com branco, que resultou na população miscigenada, que é a população brasileira. Mas essa predominância da miscigenação não deu direitos a essas pessoas a terem qualidade de vida, por exemplo, né? Haja vista a situação dos indígenas, dos quilombolas, até os nossos dias. E houve uma concentração de riqueza na mão daqueles que eram europeus. O poder econômico ficou na mão de quem expropriou as riquezas. Dito isso, se cria, a partir daí, exatamente os indicadores sociais em saúde, porque com o processo da escravidão foi criado muitas situações de morte, de estupro, no caso das mulheres negras, e homens também, aonde se deu um outro tipo de população aqui no território baiano e brasileiro, não só na Bahia, mas todo o continente do Brasil, e isso fez com que essa população ela tivesse a senzala como referência. Olha ver a história como ela tem a ver exatamente com a questão dos indicadores sociais de saúde. Essas pessoas tinham uma péssima alimentação, por exemplo, tinham péssima moradia, né? Eles serviam aos senhores de engenho, e a gente viveu isso mais de 355 anos, que durou a escravidão no Brasil. Ao ter a abolição da escravatura, né, essa população que era escravizada, que não conseguiu comprar sua euforia, porque também houve esse movimento por parte de negros e alguns mestiços para comprar a euforia dos seus familiares. Como nós temos o exemplo aqui da Bahia, da primeira questão da assistência social no estado da Bahia, que é uma associação que fica no centro de Salvador, chamada Igreja do Rosário dos Pretos, ligada à Igreja Católica, e temos também aqui em Salvador a Protetora dos Desvalidos, uma grande associação de ex-alforriados, e que formou exatamente uma comissão que trabalhou em função da euforrias, que é semelhante à assistência da Previdência que nós temos hoje. Dito isso, essas populações que não conseguiram se associar à Igreja Católica e não conseguiram se associar às protetoras de desvalido, ela sai objetivamente da senzala e vai para as favelas. Os índios, né, foram também para a mata, então tirou a capacidade dos indígenas de continuar em forma de sua cultura, convivendo, que para nós, trabalhadores dessa área de saúde, da população vulnerável, são os primeiros médicos a assistir a população naquela situação, porque ele usava exatamente o princípio ativo das folhas e desenvolvia uma ciência, tanto os indígenas no Brasil, como o povo africano, que os quilombolas hoje mantêm isso. Esses indicadores sociais, ele dá para a gente um legado negativo que está até os dias de hoje, que a população negra na Bahia e no Brasil é maioria, e ela continua à margem do processo social, com indicadores sociais que têm implicações diretas na saúde da população, agora, especificamente falando, a população negra. É neste cenário que ativistas e pesquisadores negros começam a discutir, no início da construção do Sistema Único de Saúde, que seria necessário que o Sistema Único de Saúde tivesse princípios e diretrizes que pudesse contemplar
essa diversidade, que naquele momento e até hoje nós chamamos de equidade. Tratar os desiguais de forma desiguais para chegar à igualdade, considerando todo esse cenário político, social e econômico pós-escravidão. Aí vocês poderiam me perguntar, o que foi feito para diminuir essas desigualdades? Fizemos muitas coisas. Primeiro, nós ocupamos objetivamente a 8ª Conferência de Saúde, né? Foi uma conferência que foi um marco para elaboração e também afirmação do Sistema Único de Saúde. E garantimos a intersetorialidade, garantimos a institucionalização de implementação de uma política de saúde, implementamos e garantimos na Lei 80 que a saúde não é responsabilidade só da Secretaria de Saúde, é uma política intersetorial, então a ação social, a moradia, a questão do trabalho, emprego e renda é também indicadores de saúde física e mental da população brasileira. E para isso nós discutimos na época que seria necessário que a gente tivesse uma política de saúde da população negra. Conseguimos isso logo? Não. Foi muito tempo depois que a gente veio conseguir exatamente, a partir da 10ª Conferência de Saúde, uma mesa para debater exatamente esse tema que eu estou conversando aqui com vocês. Mas foi extremamente baseado esse debate na 10ª Conferência, porque a gente não tinha adesão dos profissionais de saúde, porque eles não entendiam a importância desse debate. Poucos participaram, mas tivemos o apoio da época de Arouca, que foi um grande parceiro para que a gente pudesse manter a política de equidade do Sistema Único de Saúde, considerando a diversidade religiosa, a diversidade de raça e etnia e também a questão social. Isso está garantido na Constituição de 88. Então, gestores e trabalhadores, que não faz isso, ele está ferindo a Constituição. Então, eu poderia até dizer que não é mimimi do movimento negro nem do movimento indígena. É a necessidade de trabalhar o objetivo com as desigualdades, para a gente chegar verdadeiramente a um trabalho que possa atender essa diversidade. E aí fomos caminhando objetivamente para a construção de alguns marcos legais que fosse importante para garantir essa intersetorialidade da política de saúde, construindo políticas específicas, como aqui já falei. E aí, nós, a partir da Lei 8080, nós evidenciamos, com experiência vivida, inclusive na Inglaterra, um programa de combate ao racismo institucional, que a gente teve um episódio em 1999, mas no Brasil, ele tem uma origem em 2021, que é quando ocorre a 3ª Conferência Internacional contra o Racismo, em Durban, África do Sul, e se estabelece uma portaria no Ministério da Saúde 254/2022, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas. Isso é extremamente importante do que a gente está dialogando aqui. Foi uma das primeiras portarias do Ministério da Saúde. Mas o movimento não parou por aí, né? Apesar de garantir a Lei 8080, apesar de garantir a participação social no SUS com a Lei 8.142, nós fomos a mais. Nós tivemos uma portaria em 2005, que é a de número 1391, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, por conta de todo esse aparato de prevalência que nós acabamos de descrever aqui para vocês. E não paramos por aí. A gente foi em busca, eu digo a gente, porque não foi uma pessoa só, né? Foram várias pessoas. Somos nós que construímos o Sistema Único de Saúde. E fizemos uma política, que é a 6.040, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentáveis de Povos e Comunidades Tradicionais. Vocês poderiam perguntar, Albiraci, por que isso?
porque povos e comunidades tradicionais, eles são diversos também no Brasil. Nós temos ciganos, nós temos quilombolas, nós temos indígenas, tem povos e comunidades de terreiro, que é uma população também, é um povo também, que cultua a cultura africana, a partir não só da religião, mas também do seu comportamento, que é importante para a saúde das pessoas que não têm acesso ao SUS, por exemplo, e tem a cura de muitas patologias e apoio psicológico nos terreiros de candomblé, como tem também nas igrejas católicas. Então, a religião também é um fator importante para os povos e comunidades tradicionais. Indo além, a gente dialogando com a sociedade, com os nossos pares, com nossos trabalhadores, a gente constituiu o decreto 10.572 de 2007, que cria o Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra no âmbito da CESAB e da outras providências. Providências essas que é ter uma instância objetiva, que é uma coordenação, uma diretoria, que trate objetivamente das políticas de saúde da população negra. E a obrigação só da CESAB? Não. A CESAB, como gestor maior do Estado, ela tem que orientar, monitorar e estimular a criação de políticas de saúde da população negra no 417 municípios. Por isso, estamos aqui fazendo essa aula justamente para estimular o estudo de todos os gestores e trabalhadores e usuário que ouça essa aula, para que ele possa, no seu território, no seu município, dialogar entre si e constituir também no seu município, no seu território, a política municipal de saúde da população negra, povos e comunidades tradicionais. Então, o comitê estadual, ele serve objetivamente para isso, para estimular os setores dentro da CESAB, dentro e fora da CESAB, para que possa qualificar os trabalhadores, e por isso a gente tem a Superintendência de RH, que é para trabalhar a questão da qualificação dos trabalhadores a partir da política nacional, né, que trata exatamente da educação permanente e continuada dos trabalhadores de saúde. Tivemos também um outro ganho nessa trajetória, que é a portaria do Ministério da Saúde 992 de 2009, que institui a política de atenção integral à saúde da população negra. Se vocês fizerem uma qualificação de tempo, você vai ver que a Bahia sempre esteve na frente nessa discussão. Uma portaria é 2005 e a nacional é 2009. Então, houve uma intervenção dos manifestantes, trabalhadores, gestores e usuários, influenciando o Brasil dentro do Ministério da Saúde para ter a política nacional de saúde da população negra através desse comitê, que até 2009 não tinha o comitê, a política nacional. Outro decreto também importante, que a gente chama de marco legal, é o 7.532 de 2009 também, que institui a política nacional para a população em situação de rua. Falei aqui nessa população que majoritariamente ela é negra e ela continua em situação de vulnerabilidade em todo o território nacional. São até silenciadas pelos gestores municipais e desaparecem objetivamente porque não tem moradia, são populações que estão em estado de abandono nos territórios, mas ela tem uma política, e isso foi um ganho do movimento social através do movimento em defesa das pessoas população de rua. Temos também um outro marco interessante, que aí é a Lei Federal 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto tem artigos, vários artigos. Um dos artigos é o conhecimento sobre a questão do racismo, que é o racismo institucional, que vem do racismo estrutural. Todos nós sabemos o que é o racismo estrutural. É exatamente os requisitos de intervenção da população europeia
ocupando os espaços de poder e continuando a explorar a população negra no território brasileiro. Haja visto no mercado de trabalho, a população negra, em particular as mulheres negras, é que tem menor salário. Isso tem um rebatimento direto na saúde física e mental dessa população, porque as mulheres negras do Brasil, 40% dos lares são gerenciados por mulheres, e mais de 40% esses lares são gerenciados por mulheres negras. Outro elemento de indicadores sociais que tem um impacto direto na saúde dessas mulheres, porque ela não tem tempo de criar os filhos e não tem o tempo de fazer o autocuidado. Então, nós temos muita violência contra as mulheres, que é um problema de saúde pública. A maioria dessas mulheres, e a pandemia mostrou isso, né? A mortalidade materna ela foi maior entre as mulheres negras do que entre as mulheres brancas. São indicadores dados pelo próprio Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, um decreto baiano, depois, em 2023, diz, olha, a Bahia tem que ter uma política estadual de atenção integral à saúde da população negra. Por quê? Porque a política nacional ela não deu conta da especificidade baiana. E aí nós fizemos a política que tem duas seções importantes. Uma seção fala, a seção número 1, fala exatamente da responsabilidade da CESAB, do Estado. E a seção 2 é responsabilidade do município. Então, os entes federados, eles não estão à margem de suas responsabilidades, como pré-diz a Constituição Estadual e a Constituição Federal, que cada um ente federado ele tem responsabilidade com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com a questão do trabalho, emprego e renda, que são políticas públicas voltadas para a qualidade de vida do cidadão. E aí que eu queria chamar a atenção a importância dessa aula para que a gente possa, nos territórios, nos municípios, estimular a construção da política municipal. Por que uma política municipal? Porque cada município ele tem a sua particularidade, em todos os níveis de indicadores que acabei de falar. Tem município que tem mais população negra, quilombola indígena, tem outros que tem menos, tem outros que tem água abundante, tem outros que tem menos água, tem município que tem esgotamento de esgoto, outro município não tem. Essa diversidade são indicadores de saúde dentro do processo epidemiológico. Então, por isso, a responsabilidade da atenção básica de cada município e da própria CESAB contribuir para a formação dos gestores e trabalhadores na construção das políticas de equidade, em particular, a política de saúde da população negra. Dito isso, na Bahia, a gente foi além, não paramos por aí. Porque a Bahia, o ano passado, a gente fez um levantamento na CESAB, foi detectado que em 417 municípios, nem Salvador implantou a política municipal de saúde da população negra. Isso é um dado extremamente negativo de uma política que foi construída em 2013. Nós chegamos em 2023, os municípios não têm instância de gestão em relação à política de saúde da população negra. E é um momento, o 20 de novembro, é um momento para isso. Eu sou hoje da Secretaria da CEPROME, né, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, dando assessoria na área de saúde, a secretária do momento, que é a secretária Ângela Guimarães, e a gente se surpreendeu com esse dado dentro dos municípios do estado da Bahia. Então, eu faço aqui um alerta para trabalhadores e gestores para a gente planejar o PPA do próximo ano, incluindo exatamente a implementação dessa política, que já estamos atrasados no estado da Bahia. E a CESAB sozinha ela não dá conta da especificidade da atenção básica nos 407 municípios. Então, é importante a gente ressaltar essa responsabilidade, não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas de todas as secretarias que têm política pública a gerenciar, porque hoje, com nova gestão na Bahia, tem no programa de governo
a transversalidade e a interseccionalidade das políticas. É a pauta do governador atual, Jerônimo, que trata exatamente da questão da equidade como um elemento fundamental para diminuir as desigualdades. E respeitando a cultura baiana, a CESAB teve vários processos, e a gente trabalhou com o Ministério Público, de racismo institucional nas instâncias de governo baiano, em relação à questão da religiosidade do indivíduo, que a instituição, a Constituição fala que todas as pessoas têm livre-arbítrio a optar por sua religião. Mas o que acontecia? Até 2014, as pessoas de religiões de matriz africana, como também espíritas e tantas outras, mas em particular a de matriz africana, não tinham o direito de estar internado e ter o direito de ter um atendimento religioso, quando a Constituição diz que todo cidadão tem direito à assistência religiosa. Não importa qual a opção dela. Isso é um elemento que algumas pesquisas feitas na saúde demonstrou a importância da assistência religiosa para a melhoria da qualidade do quadro físico e psicológico de quem está internado. E o que a gente presenciou naquele momento é que havia nas instâncias estaduais um acolhimento por parte dos gestores e trabalhadores de religiões cristãs e católicas, mas das outras religiões não. Em particular, a religião de matriz africana era tida e é tida como uma religião de demônio, né? Mas Exu não é demônio, é um ancestral de guerra, de ação ancestral de guerra, e está na contextualização da cultura baiana. E trabalhar a cultura e religião como religião, e trabalhar a cultura e religião com uma melhoria do quadro psicológico e físico do indivíduo é o dever do Estado. Então, essa ausência de informação faz com que os trabalhadores e gestores cometam equívocos e erros jurídicos em relação a uma pessoa que quer fazer um banho de folha internado e é impedido objetivamente. Mas a Igreja Católica pode chegar com água benta e os evangélicos dar o panfleto, fazer a oração, mas a pessoa de matriz africana não tem esse direito. O que pensamos coletivamente? E fizemos isso auscultando um estigma que foi colocado, que a religião de matriz africana, ela contaminava com o banho de folha, com a reza, e a gente sabe que, ao longo dos anos, a rezadeira foi fundamental nas comunidades, até soteropolitanas, né? Para melhorar o quadro de saúde mental das pessoas, né? Mas as rezadeiras, as benzedeiras, elas estão como também a mama, aquela que faz o parto livre nas comunidades, como é o caso dos indígenas, ela não tinha oportunidade de fazer as visitas aos seus descendentes, tanto indígenas como também de matriz africana. E a gente vem nesse cenário de indicadores sociais, trazendo a religião como mote, a gente construiu na CESAB, e eu tive o prazer de coordenar isso, junto com outros colegas, a portaria 880, que regulamenta objetivamente a assistência religiosa nos hospitais públicos e conveniados pelo SUS. E foi um grande avanço, a gente deixou de ter processos jurídicos. Hoje, nós temos unidades que têm grupos, nós chegamos a 14 hospitais da nossa gestão, da gestão do Estado, e com pessoas, trabalhadores que discutiram com a vigilância sanitária, com a direção de administrativo, com todas as partes das unidades, pessoas que trabalham na higienização, responsáveis da higienização, que são considerados e exercidos por negros, né? A higienização, a portaria, a segurança dos hospitais são exercidos por negros. Aí você vê a estratificação do Estado de poder dentro da própria Secretaria de Saúde.
Então, dentro dessa observância, desse diálogo, nós construímos a portaria 880, que é uma portaria, para mim, revolucionária, que tira o estigma do racismo religioso, que é uma coisa que hoje matou Mãe Bernadette, né? Mãe Alorixá, que foi assassinada por ser quilombola, e por ser de candomblé, e por ser preto. Então, a gente precisa perceber que o racismo estrutural, ele e institucional, ele continua agindo, e agindo na morte de jovens negros, de mulheres negras. O índice de violência doméstica com as mulheres negras é muito alto. E a gente precisa, enquanto servidor da saúde, trabalhador da saúde, ter conhecimento dos marcos legais para melhorar a nossa relação com a população. Talvez se Mãe Bernadette e outros tivessem uma assistência melhor no seu município, que no caso dela é Simões Filho, talvez ela não tivesse hoje morta, né? Então, isso é um exemplo que a gente está convivendo em pleno século XXI. E essa matriz africana foi que deu a ela régua e compasso para chegar até a ONU, para discutir a qualidade de vida da população de matriz africana e população quilombola. Então, era uma grande liderança e vai fazer muita falta entre nós. Uma outra marco legal importante é a portaria do Ministério da Saúde, de 2017, que é a 344. Essa daí é extremamente importante para gerenciamento, pesquisa, planejamento, é importante para relações interpessoais, que é a portaria da autodeclaração do quesito raça-cor. É isto que dá um marco para o PPA, dá um marco para o gerenciamento e para o conhecimento e a relação de respeito entre trabalhadores e gestores, e também usuário. Então, essa portaria, ela regulamenta, dispõe sobre o preenchimento do quesito raça-cor e o preenchimento dos formulários do Sistema de Informação em Saúde. Parece uma coisa pouca, mas esse tem que ter treinamento das pessoas, do usuário, até dos conselhos de saúde, que tem um papel extremamente importante para que o usuário possa ter conhecimento desses marcos legais, mas em particular para gestores e trabalhadores que devem ser treinados em relação à autodeclaração. Ninguém pode preencher um formulário apenas olhando para a pessoa e botar lá a cor que achar que deve. E convém ressaltar que esse preenchimento tem que estar em sintonia com a autodeclaração, mas também em sintonia do que trabalha o IBGE, né? Que é negro, é preto, pardo, que é igual a negro, e branco, indígena e amarelo. Essas são as autodeclarações oficial pelo governo brasileiro, que é trabalhado pelo IBGE nas pesquisas. O que é que acontece? Até mesmo a universidade, muitas vezes, não trabalha com essa quesito raça-cor dentro do campo de pesquisa. Os orientadores de pesquisa não atentam para a importância da produção acadêmica com o quesito raça-cor. Até porque os referenciais teóricos na universidade são referenciais teóricos brancos, mas nós temos vários teóricos negros, como Capindelé Munanga, o nosso atual ministro, que constituiu uma definição de que é racismo institucional e estrutural, sai do Brasil para dar aula no exterior, mas aqui as universidades não abordam a questão da qualificação com aulas específicas sobre a questão racial. Isso é uma negatividade de produção. Alguns pesquisadores já estão preocupados com isso, mas a gente acha, eu ainda acho, insuficiente a qualificação, por exemplo, de quem está fazendo graduação, fazer seu TCC na Bahia, com um recorte, qualquer que seja o tema, com um recorte racial na saúde. Qualquer que seja o tema. Comunicação, enfermagem, medicina, pedagogia, que tem a Lei 10.639, na educação, com a complementar de 11.000, que envolve a comunicação junto à população indígena, para ensinar os meninos, desde o ensino fundamental até o nível superior, a questão racial. Essa lei é negligenciada no sistema educacional daí. Ela ainda é colocada
de forma folclórica, não só na educação, como também na saúde. Por exemplo, o 20 de novembro não pode ser folclorizado. Não é um dia de celebração só. É um dia de luta. É uma conquista do movimento negro. Não pode ser interpretada como um dia de festa, na minha avaliação. Aqui eu estou expondo a minha e respeito as outras opiniões. Mas é um momento de luta. Foi um dia de morte de Zumbi de Palmares e Dandara. E eles estavam ali brigando, lutando para a melhoria da qualidade de vida do quilombo, que é o quilombo de Palmares. E foi brutalmente assassinados os dois nessa margem de luta. Então a gente não pode considerar o Novembro Negro apenas um momento de celebração, de reconhecimento, é um dia marco legal para a gente continuar a luta contra o apartheid social, que, por exemplo, Salvador vive, né? Tem vários estudos que mostram o apartheid social existente nas grandes cidades, mas eu estou falando de Salvador, que é a cidade que eu vivo. E a gente sabe como é que vive Dona Maria, São João, na periferia de Salvador. Então, isso é muito importante, a questão da religião, que os terreiros de candomblé estão sendo invadidos, sucateados, violentados, que o Supremo Tribunal já até admitiu o crime religioso como crime de racismo inafiançável. Então, a gente precisa ter atenção para esses marcos legais, que não pode se transformar numa lei morta. Uma outra questão também que a Bahia é pioneira nisso é na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Povos e Comunidade Tradicional. Nós fomos o primeiro estado a implementar essa política. Nós tivemos Salvador com a Secretaria da Reparação, mas que trabalha a nível do município. Mas a nível de estado, a Bahia, mesmo no retrocesso existente, manteve a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Dito isso, tem uma portaria 1219/2017 que define e atualiza a lista estadual de notificação compulsória de doenças graves e eventos de saúde pública nos serviços de saúde pública e privada em todo o território nacional. Isso aí é muito importante, porque a doença falciforme ela é uma doença que não tem cura. A pessoa nasce com a doença falciforme, é uma doença genética, e a gente precisa estar atento para esse decreto, porque esse decreto é que vai melhorar a questão da regulação, a questão da urgência, emergência. A pessoa com doença falciforme, ela sente muita dor, são dores que precisam de internamento, e se o trabalhador de saúde não tiver treinado, ele comete negligência. Então, é importante estar atento que a doença falciforme está no contexto das doenças de notificação compulsória. Como é a violência também, está no contexto da notificação compulsória. Temos aqui também no SES Bahia uma portaria 160 de 2022 que institui a política estadual de atenção integral à saúde da pessoa com albinismo, que também é uma doença ainda em estudo, que alguns estudiosos consideram uma doença prevalente da população negra, que é aquela doença que tem a baixa visão, falta de pigmentação e traz muito desconforto também, uma tendência muito grande para ter câncer de pele. Precisa ser protegido a criança que nasce com essa doença. É uma doença também que é uma doença congênita. Uma outra portaria do SES institui a política estadual integral da saúde das pessoas com doença falciforme, que já falei muito bem aqui e muito demoradamente sobre a doença falciforme, inclusive a importância da notificação compulsória. Mas eu queria, neste momento, salientar a importância do decreto 14.720, eu já estou chegando para a finalização, que institui no âmbito do Poder Executivo a política estadual integral à saúde da população negra. Esta política é um desafio para todos nós trabalhadores da saúde do Estado. Para isso, a gente precisa compreender como é que funciona a instância, que é o Comitê Técnico de Saúde da População Negra,
e que traz também uma portaria, que é a 836 de 2012. O comitê nasce primeiro do que a própria política. Foi o próprio comitê que elaborou a política. Então, é importante para quem está me ouvindo e vai ouvir essa aula, que vai ficar no Telesaúde, que é necessário que se tenha instância colegiada, que é o comitê, formada por gestores, trabalhadores, usuários, pesquisadores, mas é necessário também que se tenha uma instância de gestão. É necessário que tenha coordenação, diretorias, não importa o nome que vai se dar, mas que tenha uma instância que possa trabalhar o orçamento, trabalhar a gestão de pessoas, qualificação de pessoas em cada município, em cada território, em particular no estado da Bahia como um todo, para que a gente possa trabalhar o monitoramento dessas políticas nos municípios. A CESAB tem esse comitê em funcionamento, fui coordenadora durante 6 anos desse comitê, hoje tem uma outra colega que gerencia esse comitê, mas a gente precisa ir a mais. A gente precisa ter, particularmente aqui na CESAB, um núcleo de profissionais que possa, de forma integrada, trabalhar no CAB, na CESAB, no escritório, como a gente chama da CESAB, a formação e a qualificação, para que a gente não possa transformar o 20 de novembro numa data simbólica apenas, mas sim uma data de luta, e constituir essa equipe, como tem nos hospitais, trabalhar a questão do racismo religioso, o racismo estrutural, institucional, que as escolas técnicas não informam isso, não ensinam isso, nem as universidades. Então, eu penso que esse momento que nós estamos aqui é um momento de celebração, um prazer muito grande, em nome da CEPROME, estar dialogando e gravando um conteúdo dessa magnitude, para que a gente possa objetivamente produzir na grade curricular de todas as universidades, né, e também nos cursos técnicos da área de saúde e educação, esse conteúdo. Esse conteúdo serve para a saúde, é específico da saúde, mas ele tem uma transversalidade muito forte com a educação, com o meio ambiente, principalmente agora com essa situação ambiental que nós estamos vivendo, o aquecimento global, vem trazer para nós essa necessidade. Porque quem mais está sofrendo com o calor, né, com as chuvas intempestivas que invadem, que cai casa, é a população negra, que mora na periferia da cidade e mora também no interior, como é o caso dos quilombolas. Tem rio secando, tem lugares que fica se chover mais de 90 dias, e isso traz um problema muito grave de saúde, principalmente a saúde respiratória, né? Nós estamos tendo muito desmatamento, é um problema de saúde pública, o desmatamento que nós estamos enfrentando. A Bahia não está no bom ranking, está nos primeiros lugares, né, de um estado que mais desmatou, e a educação permanente, na minha avaliação, é que vai contribuir para os professores ensinarem aos seus alunos, para os gestores fazerem programas importantes dentro das suas unidades. E eu tenho feito esse trabalho ontem mesmo, anteontem, né, na segunda ou segunda-feira, eu estava no posto de saúde na Saramandaia, eu fiquei assustada com o calor que os trabalhadores estão submetidos para trabalhar com saúde pública. Muito grave isso. Não tem um espaço que não dava nem para fazer a reunião que eu fui fazer, que me chamaram em relação ao Novembro Negro, e eu falei sobre isso, da importância de não fazer as coisas só em novembro. A questão racial ainda temos que trabalhar de forma persistente e continuada, qualificando pessoas, trabalhadores, gestores e usuários, para combater esse racismo estrutural que existe, que às vezes a gente comete o racismo porque não tem consciência. A ignorância, né, faz com que o indivíduo cometa crime. E agora ele não prescreve e ele é um crime inafiançável. Então é importante, gostaria de encerrar, fazer essas observações para que a gente possa colocar no nosso planejamento do próximo ano, cada unidade, cada diretoria,
cada coordenação. A gente conseguiu botar em algumas secretarias, no PPA. A CEPROME hoje tem, que eu coordeno junto com o Centro de Referência Nelson Mandela, uma rede de secretarias trabalhando a questão do racismo estrutural e institucional, e essa experiência eu gostaria de contar com a participação das secretarias municipais, se não todas, mas algumas, e eu estou pensando para o ano fazer um grande encontro junto com a DAB, com gestores e trabalhadores municipais, para a gente melhorar essa relação do conhecimento e também formar quadros, né? Nós precisamos de quadros formados dentro dessa realidade. Nós não podemos silenciar essa grande quantidade de população, que a Bahia autodeclarada é mais de 70%. E elas estão fora da instância de gestão. A população negra não é o gerente, não é o secretário de saúde, não é a coordenadora de enfermagem, não é. Então, fica difícil quem não sabe gerenciar. Então, nós estamos nos dispondo, enquanto CEPROME, junto com a DAB, com a BGC, com todos os setores que queiram ter interesse, tenho dialogado com as meninas da ouvidoria do SUS. Nós estamos compondo o mesmo grupo Bahia de políticas de equidade para trabalhador do Ministério da Saúde. Eu participo com várias personalidades daqui da Bahia. Esse núcleo vai se reunir dia 5 de dezembro, já para a gente dar um pontapé inicial no planejamento em relação ao cuidado da saúde dos trabalhadores, que na sua maioria na saúde são negros. Partindo do segurança até outras instâncias, mas eles não têm o poder de gerenciamento. E a gente quer ajudar a gerência de cada unidade, levando um dispositivo que é extremamente importante, que é a educação permanente e a educação continuada, que é o elemento do meu TCC de pós-graduação. E a gente, com certeza, está encontrando no Ministério da Saúde esse apoio da CEPROME e espero contar com a DAB, com a DGC, nesse processo de intervenção positiva, né, que a gente leva para a vida. E agradecer esse momento importante.